Carol, eu queria até fazer uma correção que na entrada anterior eu falei mais de 130 mortes em relação à mega operação do Rio de Janeiro, porque eu estava lembrando do dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mais o oficial do governo, então 121. Agora, feita a correção, em relação ao Comando Vermelho e também uma outra facção, que é o PCC, a maior do Brasil, a gente teve acesso a 2 relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que mostram um crescimento não só nesses 2 estados, São Paulo, PCC e Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, mas principalmente um crescimento exponencial há 7 anos na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, na chamada Amazônia Compartilhada. Esses relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência aqui de Brasília, mostram que essas 2 facções, grupos do Brasil, se aliaram e fizeram parcerias com grupos da Colômbia, facções da Colômbia, para terem um crescimento até uma parceria em rotas do tráfico de drogas do Brasil para a Europa e também para os Estados Unidos e para o Canadá. Esse relatório diz o seguinte, inclusive assinado pelo diretor-geral da ABIN. Ano após ano, observa-se a intensificação dos fluxos de entorpecentes entre os 2 países, Brasil e Colômbia, fruto do aumento contínuo de produção de folha de coca e do maior intercâmbio entre as organizações criminosas brasileiras e colombianas que atuam no narcotráfico. Então, um relatório é de 2018 e outro relatório é de agora, de outubro de 2025, e mostra o crescimento, principalmente do Comando Vermelho, que não ficou só, entre aspas, no Rio de Janeiro, mas também que se aliou a grupos faccionados, organizações criminosas da Colômbia, para ter um ponto ali de tráfico de drogas para sair a droga que é produzida no Peru e na Colômbia para fora da América do Sul. Esse relatório da ABIN também mostra, Carol, que há uma rota pelo Rio Solimões, no Amazonas, para o ouro. Não só tráfico de drogas, mas também que essas organizações criminosas estão desmatando uma região muito grande para ter ouro em garimpos ilegais e usando uma rota fluvial para que esse item, esse minério extraído de forma completamente ilegal e clandestina e criminosa, saia do Brasil para ser revendida. Esses relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, que a CNN teve acesso, que são sigilosos, também apontam que as facções usam, veja só, essas rotas para o tráfico de pessoas brasileiras e colombianas que são levadas do Brasil e da Colômbia para os Estados Unidos e também para o Canadá. Esse relatório, que é de 2018, reforço, e também de agora, 2025, em 7 anos, mostrando o crescimento dessas 2 facções brasileiras que se tornaram as 2 maiores facções do Brasil e que não ficaram só, entre aspas, mais uma vez, no Brasil, mas mostrando aí uma rota Brasil, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Canadá e também para a Europa, usando a Amazônia Compartilhada, que é tão grande que esse relatório mostra que em alguns pontos não é possível ter uma fiscalização, por isso que usam até rotas fluviais, cocaína, a pasta base, maconha, ouro ilegal e tráfico de pessoas, principalmente imigrantes que vão para os Estados Unidos e para o Canadá. Relatório muito completo, com mais de 40 páginas da Agência Brasileira de Inteligência, mostrando aí um crescimento do crime organizado, usando essas estratégias e principalmente se aliando a 9 grupos criminosos, de organizações criminosas, facções da Colômbia, para ter cada um o seu território na Amazônia Compartilhada. Ninguém pode entrar no território da outra facção. E assim, uma facção produz a droga, outra facção distribui e a outra faz o transporte. Produz, faz o transporte e a outra distribui. Uma delas, principalmente, é o Comando da Fronteira, que é um grupo da Colômbia muito utilizado, muito escrito em relatórios de inteligência das autoridades brasileiras, colombianas e também peruanas. Uma outra é o Estado-Maior Central e a outra é a Segunda
Marquetalia. Também tem o Exército da Liberação Nacional, que é atribuído aí à Colômbia, a colombianos, melhor dizendo, dentro desses relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, mostrando aí o crescimento dessas facções, não só o Comando Vermelho, mas também o PCC, em parceria com facções da Colômbia, usando de forma estratégica, muito bem organizada, cada ponto da Amazônia compartilhada, até mesmo com outros países. Carol. E tem um ponto, Jonas, só para a gente também trazer aqui um olhar de Rio de Janeiro, o quanto que essas lideranças que atuam em outros estados do Brasil, do Comando Vermelho, acabam migrando para o Rio de Janeiro. Quando a gente observa o balanço dessa operação aqui no Rio, foram 133 presos, sendo que 113 presos, sendo que 33 são de outros estados. Exatamente, Carol. Os integrantes da Polícia Federal, da Polícia Civil do Rio de Janeiro sempre apontam que há um fluxo, principalmente da região amazônica e também de alguns estados, principalmente o Ceará, na região Nordeste, indo e se aliando à facção Comando Vermelho do Rio de Janeiro e criando braços e criando laços com esses outros pontos, que são pontos que não tem o PCC, que é de São Paulo e que é homogêneo em São Paulo, no estado de São Paulo, e que nem outra facção entra. Já o Rio de Janeiro tem alguns territórios que não são do Comando Vermelho, algumas comunidades do Rio de Janeiro que não são comandadas pelo Comando Vermelho e que, por conta disso, essa facção, que é a maior do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, passou a adentrar em outros estados brasileiros e, com base nisso, Pará, por exemplo, o Ceará, Norte e Nordeste, e Rio Grande do Norte também é um estado que tem muita presença do Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e com base nisso precisam ter pessoas da facção, do grupo criminoso, que tem que ir até o Rio de Janeiro para criar esses laços, para ter estratégias para levar para os estados de origem. É interessante também até a gente destacar aqui que alguns integrantes, lideranças do Comando Vermelho que estão em presídios federais como Brasília, Catanduvas e também Campo Grande, não são, muito bem como você destacou, não são do Rio de Janeiro. São do Comando Vermelho, mas não são cariocas nem também são fluminenses. Muitos deles são da Amazônia e também são do Nordeste, mas são lideranças do Comando Vermelho, cada um em sua escala. Então, é um relatório importante da Agência Brasileira de Inteligência, mostrando aí que o Comando Vermelho está se expandindo cada vez mais e mostra que em 7 anos se aliou a grupos da Colômbia para também ter um território na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru, na região da Amazônia compartilhada, Amazônia Legal, também para ter mais pontos de produção de tráfico de drogas, de transporte de drogas, ouro ilegal também, e a distribuição não só do Brasil e América do Sul, mas para também Estados Unidos, Canadá e para a Europa. Carol.